Entre o exemplo de Roterdã e o exemplo de Londres, eu prefiro o exemplo de Roterdã. Porque, de fato, foi usos múltiplos, participação popular, essa coisa toda. Então, isso aí a gente vai encontrar o nosso modelo. Tem uma coisa que me preocupa muito, é ter um componente de estímulo à economia local, que não é apenas aquele grande investimento que vem de fora para fazer prédios novos. Nós temos que ter crédito para a pessoa que tem um restaurante, que tem um comércio, para a pessoa que hoje é um camelô e ele gostaria de se transformar num quiosqueiro, da pessoa que hoje é um quiosqueiro gostaria de se transformar num pequeno comerciante. Numa mulher pobre do Morro da Providência, ela tem que ter acesso ao microcrédito. Então, nós temos que irrigar, como se fosse uma chuvinha, irrigar a área portuária, o pessoal que mora lá hoje, com possibilidades, com projetos e com acesso ao crédito. Para quando os grandes investimentos vierem, eles encontrarem uma área que já está, por sua vez, florescendo, para não haver aqueles processos chamados de gentrificação, em que a área desenvolve, prédios maravilhosos são construídos, mas a população é obrigada, muitas vezes, a sair de lá, entende? E essa operação urbana consorciada, ela não é uma operação simples, né? Como eu disse, os recursos só para a região portuária é da ordem de 3 bilhões. E eles esperam arrecadar com essa operação urbana consorciada, através da venda de CEPAC, né, que é um certificado que vai a leilão, para aumentar o potencial construtivo nessa região. Eles pretendem arrecadar 2,6 bilhões, ou seja, eles pretendem praticamente financiar toda a revitalização através dessa operação urbana consorciada. E isso precisa ser construído de uma forma muito séria, né? Então, nós estamos ansiosos por isso, queremos analisar esse projeto, debatê-lo com os secretários com urgência aqui na Câmara de Vereadores, para que o que depender da gente, né, possa caminhar com a maior brevidade possível. Olha só, eu diria o seguinte, nós temos dois problemas em relação à revitalização do centro, em geral, não apenas da área portuária, e respondendo à pergunta da telespectadora. Tem um problema que eu notei claramente quando eu era secretário de urbanismo, é que a indústria da construção civil da cidade do Rio de Janeiro não acredita em investir no centro da cidade. Isso é um problema. Eles têm uma cultura arraigada de achar que só investir na Barra da Tijuca, na Zona Sul, em algumas áreas muito específicas da Zona Norte da cidade, que só isso, de fato, é bom negócio. Mesmo depois desse Cores da Lapa, que faz sucesso? Porque o que aconteceu? Eu tive esse problema. Logo que fui chamado a ocupar a Secretaria de Urbanismo, eu fiz uma reunião com a nata da construção civil na cidade do Rio de Janeiro. E isso foi em dezembro de 2000. E lá estavam todos os grandes incorporadores. Eu falei que a minha prioridade ia ser o centro da cidade. E eles me olhavam assim, não, esse cara, esse Sirquis é verde, é idealista, a vida não é assim, o negócio é a Barra da Tijuca. Eu falei, o negócio de vocês na Barra da Tijuca vai acabar micando, o futuro está no centro. Mas eles eram muito teimosos, aí eu comecei a procurar investidores de São Paulo. Então, tudo que foi feito de investimento da indústria da construção civil no centro do Rio de Janeiro foram investidores de fora do Rio de Janeiro, o pessoal Cores da Lapa, Klabin Segal, uma empresa de São Paulo, a Torre Almirante, Heinz, uma empresa americana baseada em São Paulo, na Avenida Chile, Tishman Speyer, uma empresa baseada em São Paulo, e assim por diante. Então, a nossa solução foi atrair investidores de fora do Rio de Janeiro, porque a indústria da construção civil do Rio de Janeiro está viciada num tipo de negócio que para eles é uma coisa fácil, sem mistérios e muito seguro, que é você fazer aquele empreendimento de classe média na Barra da Tijuca, aquela coisa e tal, né? Vai um pouco para Jacarepaguá, vai um pouco para o Recreio, dá uma beliscadinha aqui na Zona Sul, mas eles não saem disso. Por isso que a gente tem que atrair outras pessoas. Depois tem uma outra questão, que é uma questão extremamente séria. Nós temos que mexer em aspectos de tributação, imposto. Uma grande parte do centro da cidade é constituída de imóveis degradados, que estão completamente empepinados, porque tem dívidas enormes para com o IPTU e também para com a SEDAI e a Light. Então, uma das coisas mais importantes a serem feitas é um projeto de lei que tem que ser por iniciativa do Poder Executivo, que nós, vereadores, legalmente não podemos apresentar, que seria você poder fazer uma coisa tão fácil quanto isso. Um investidor
que compra um prédio velho desse, todo decaído, e investe na recuperação desse prédio, poderia abater o montante do seu investimento do IPTU devido por aquele prédio. Ou então, caso o prédio não deva IPTU, ele poderia se creditar futuramente em relação àquela quantia que ele investiu. Isso seria uma coisa absolutamente fundamental, porque quando houve a mudança na lei do IPTU, nos idos, se não me engano, de 99, não havia ninguém que falasse pelo centro do Rio de Janeiro, porque a população lá é muito pequena. Então, se manteve coisas absurdas. Você hoje, na área portuária, você paga o mesmo IPTU comercial que você pagaria no centro da Vida Rio Branco, por exemplo. É uma coisa completamente absurda. Então, o nível de inadimplência, sobretudo do setor comercial, da área portuária e de outras áreas do centro, que não são as áreas nobres, de inadimplência para com o IPTU é assustador. É enorme, é uma das maiores inadimplências da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos que mexer nisso e nós temos que dar mecanismos de estímulo fiscal para quem quer recuperar imóveis antigos, para quem quer, de fato, se instalar na Barra. E, finalmente, os órgãos do patrimônio têm que entender, muitas vezes, que o ótimo é inimigo do bom, porque eles submetem a população da área portuária que mora nesses prédios mais antigos a um tamanho grau de exigência burocrática que as pessoas se sentem desestimuladas para investir na recuperação desses imóveis. Tamanha burocracia. Eu acho também que a prefeitura ela tem que começar, agora que o prefeito foi eleito, e foi eleito com esse discurso de que o porto seria prioridade, a região portuária seria a prioridade número 1 do governo dele. Então, eu acho que o momento agora é de dar os primeiros passos. De iniciar, de fato, essa revitalização, porque existe ainda um descrédito muito grande. A gente, quando comenta com os investidores, com os moradores, com as pessoas da região, todo mundo fala, mas todo prefeito que se elege começa dizendo isso, depois não anda. Então, existe esse descrédito muito grande. E até para atrair os investidores, é importante que a prefeitura dê o primeiro passo. Comece, de fato, a investir recursos públicos ali, e não permita mais que só a iniciativa privada sozinha dê prosseguimento a esse processo de revitalização. Eu acho que dessa forma a gente resgata a credibilidade.